Olá, meus queridos estudantes do cursinho da Lala, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aqui a aula 16, Biomas e Ecossistemas. Então, é uma aula aí voltada com uma interdisciplinaridade entre Biologia e Geografia, mais voltado para a Geografia. Vamos lá. Então, os biomas, nós temos os biomas terrestres e os biomas aquáticos. Então, começando aqui pelos biomas aquáticos, 97,5% da nossa água está nos oceanos e 2,5% em geleiras, rio e na nossa atmosfera, sendo que dos 100% da água, apenas 2,5% é de água doce, beleza? Bom, geleiras, rios e na atmosfera na forma gasosa, né? Na fase gasosa, nas geleiras na forma sólida e nos rios, tanto os rios subterrâneos, né, os lençóis freáticos aí, quanto os rios visíveis juntamente com os lagos aí. Tudo bem? Bom, ecossistemas marinhos. Vamos começar aí pelos ecossistemas marinhos. O ecossistema marinho ele é bem interessante, tá? Ele é dividido em três partes. Então nós temos a região planctônica, aí a região nectônica e a região bentônica. Nessa região planctônica, que é o plâncton, quem que vive aí? Então, o fitoplâncton, fito de planta, então são seres autotróficos, logicamente que essa região aqui nós vamos chamar de região eufótica, que é uma região clara, né? Totalmente iluminada pela luz solar, e nós temos aqui tanto as plantas, os fitoplânctons, quanto os zooplânctons. Os fitoplânctons são formados aí pelas algas, tudo bem? E o zooplâncton por microcrustáceos, larvas de insetos, larvas de peixes, insetos propriamente ditos, adultos, que eles não nadam, tá? Eles ficam passivos de locomoção de acordo com a maré. Então eles ficam nessa região superficial, a região planctônica. Bem? Bom, a região nectônica, onde fica o nécton, pensa assim, ó, nécton, livre natantes, são os animais dotados de locomoção e eles nadam de acordo com a vontade deles, eles não dependem da maré, eles nadam livremente, tá? Então, nós temos um tubarãozinho aqui, um peixinho, que provavelmente daqui a alguns minutos ele não vai existir mais, né? Que o tubarão já vai ter predado ele, né? Um predador carnívoro, e nós temos a região bentônica, onde vivem o bênton. Quem são os bentos? Os bentos são as esponjas, os moluscos, tá? No caso aí um caramujo, os crustáceos aí, um caranguejo, um ouriço do mar. Então, esses animais aqui, eles podem ficar fixos ou rastejantes. Eles vivem no fundo aí do mar, no solo, beleza? Importante, essa região aqui do nécton, parte dessa região, ela vai ser eufótica, vai ter uma iluminação. Logo, nós teremos aqui as plantas, né, que fazem a fotossíntese, os seres autotróficos. Nessa região do nécton, um pouquinho mais para baixo, nós teremos uma região disfótica, que é aquela região que não é totalmente escura, mas também não é clara. Então, tem um grau de luminosidade aí de 50%. Tá? E na região bentônica, que é no fundo do mar, é aquela escuridão, onde nós vamos encontrar, inclusive, aqueles animais abissais, engraçados, né? Aquele peixe, o peixe pescador, né? Que tem aquela luminosidade, ele tem bioluminescência, uma luminosidade própria. Muitos animais aqui não enxergam, tá? Até mesmo o nível de luz é zero, é totalmente escuro, que nós vamos chamar de região afótica. Fótico significa luz, tá? Afótico, ausência de luz, disfótico, pouca luz, e eufótico, eu verdadeiro, iluminação verdadeira, beleza? Bom, os biomas terrestres agora. Quem são os biomas terrestres? Quando a gente fala em bioma, nós estamos falando tanto de vegetação quanto de clima, beleza? E a vegetação e o clima, de acordo com as suas variações, eles serão classificados de acordo com os biomas, tá bom? O bioma, ele é uma classificação mundial, no planeta todo, tá? Onde que depois nós vamos trabalhar o nosso bioma brasileiro, que nós chamaremos de
ecossistemas, tá? Que são os ecossistemas brasileiros. A Caatinga, a Floresta Amazônica, tal, nós vamos trabalhar já já. Aqui nós estamos trabalhando em nível mundial, beleza? Então nós temos aqui a tundra. O que é a tundra? A tundra é uma região muito fria, tá? Do Polo Norte, chegando aqui a menos 40 graus Celsius. No verão, possui uma vegetação rasteira, tá? E o animal aí, o clássico aí, é o urso polar. O que acontece aqui na tundra, pessoal? O verão é um verão muito pequeno, é um verão de 3 meses, tá? Então são 9 meses de inverno e 3 meses de verão. Nesse período de verão, onde tem toda a vegetaçãozinha formada por briófitas, tá? Que são os musgos e alguns líquens, os animais herbívoros eles se alimentam dessa vegetação e os animais, os ursos, os lobos, eles vão se alimentar, são carnívoros, vão se alimentar desses pequenos mamíferos que são herbívoros. Agora, e nos 9 meses, alguns invernam, tá? E outros eles migram para o sul para tentar pegar aí um pouquinho de alimento, beleza? Onde a vegetação ali vai estar escassa, porém eles conseguem sobreviver se alimentando muito durante o verão e guardando essa energia para passar o inverno rigoroso, tá? Nós temos aqui taiga, floresta de coníferas, Canadá, norte dos Estados Unidos, os animais aí, alce, lobos e urso. Nessa floresta, o que é a floresta de coníferas? São as florestas onde tem bastante pinheiro, tá? E essas árvores, o pinheiro, ele tem uma folha muito coriácea, super grossa, onde tem uma camada, uma cutícula, onde que a neve, quando ela toca nessa cutícula, essa cutícula faz a neve escorregar, para a neve não queimar a folha. Outra coisa, as folhas são bem finas, algumas em formato de agulha, para quê? Para não reter essa neve e não queimar as folhas. Então tem toda uma adaptação e essas folhas elas são muito resistentes, elas não caem durante o inverno, beleza? Nesse período aqui também de taiga, nós temos aí um inverno extremamente rigoroso, né? Mas nós já vamos ter um período de verão aí maior, tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá. Floresta temperada. Essa aqui, a floresta temperada, é onde nós ainda temos as estações bem definidas, primavera, verão, outono, inverno, diferente do Brasil, que nós estamos na região tropical, né? Que é uma bagunça, verão é quente, verão é frio, o inverno é quente, aquela bagunça toda, onde nós não temos as estações totalmente definidas. Aqui na floresta temperada nós temos as estações definidas, que nós temos aí os Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália. Os animais, diversos animais herbívoros e carnívoros, vegetação bem desenvolvida. Então nós teremos aí uma vegetação, apesar de ser frio e ser quente, porque nessa região de floresta temperada, quando é frio é muito frio, quando é quente é muito quente. Então essas plantas elas são chamadas de decíduas. O que acontece? No outono, que vai anteceder o inverno, as folhas caem. Então você pode observar nos filmes aquelas árvores todas secas. Nossa, morreu. Não morreu, ela perde as folhas para economizar água, porque no inverno não chove, então ela precisa de água, então ela perde as folhas para ela diminuir a transpiração. Mas se não tem folha, como faz a fotossíntese? Ela vai utilizar toda a reserva dela que está na raiz, que ela armazenou durante o verão, fazendo bastante fotossíntese com boa iluminação. Tudo bem? Então, essas plantas aqui nós chamamos de decíduas, porque as folhas caem ao longo do ano, antecedendo o inverno. Depois do inverno, vem a primavera e já começa a chuva, já vem as folhas, as flores, e fica aquela vegetação linda, perfeitinha, como a gente tinha antes do outono. Beleza? Bom, floresta tropical. O que é a floresta tropical? Característica clássica, né? Quente e úmido, com grande biodiversidade, fauna e flora. Nós temos aí na América do Sul e América Central, África. Tudo bem? Então nós temos aí que a nossa floresta tropical, onde nós temos aí a famosa Amazônia, né? Que nós já vamos ver depois nos ecossistemas terrestres brasileiros, né? Aí nós temos aqui o deserto,
O deserto, nós temos o deserto do Saara na África, que é o maior deserto, né? E nós temos o deserto, nós temos o maior deserto que é na África. Durante o dia, 50 graus, durante a noite, chegando a 0 graus. O que acontece? Tá? Por que essa variação? Não tem vegetação exuberante, não tem lagos, consequentemente o calor ele não fica retido na água, retido nas plantas para eles irem liberando esse calor devagarzinho e mantendo a temperatura ideal ao longo do dia, ao longo da noite. O que acontece? Anoiteceu, o sol foi embora, o calor da areia sobe, vai para a atmosfera e já era. Aí o frio é intenso, tudo bem? Beleza? Vocês podem observar que durante a hora que o sol está se pondo, a água da piscina, ela ainda está quente, está morninha. E ela vai perdendo calor ao longo da noite. E esse calor fica no nosso meio. Por isso que a água e a vegetação é muito importante para regular o nosso clima, regular a nossa temperatura. Tudo bem? Vegetação aqui do deserto, vegetação de cactáceas. Beleza? Ou melhor, são os cactos que têm uma grande habilidade para armazenar água. E os animais. Os animais, deixa eu pôr um acento aqui. Os répteis, aves e pequenos mamíferos super adaptados à água. São animais aí que transpiram o mínimo possível, estão bem adaptados, porque deserto seco, dificilmente você vai encontrar ali uma coleçãozinha de água para eles beberem. Chove, tá? No deserto chove, só que no deserto do Atacama, por exemplo, no Chile, ele é o mais quente e o mais seco, tá? Não se compara o índice pluviométrico do Atacama com o Saara. Saara chove muito mais que o Atacama. Atacama fica aí 5, 10 anos sem uma gotinha de chuva. É bastante quente, extremamente seco. Beleza? Bom, continuando aqui, nós temos os campos. O que são os campos? As savanas na África, os cerrados no Brasil, né? Na região do centro-oeste ali principalmente, as pradarias nos Estados Unidos. Vegetação arbustiva e muita gramíneas, onde se cria muitos animais, onde nós temos as pastagens, né? Principalmente para os bovinos, equinos, os ovinos, né? Que são as ovelhas, ou melhor, tem uma grande gama aí de animais de médio e grande porte que fica nessa região dos campos. Tudo bem? Bom, fechamos aí os biomas. Então, quais são os biomas? Tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, deserto e campo. Tudo bem? Vamos lá. Agora, ecossistema brasileiro. Quais são os ecossistemas brasileiros? Lembra que a gente trabalhou lá? Várias espécies formam uma população. Várias populações formam uma comunidade. Diferentes comunidades, mais fatores abióticos, nós temos os ecossistemas. E vários ecossistemas, nós temos a biosfera. Beleza? Aqui nós vamos trabalhar os ecossistemas específicos da região do nosso país. Beleza? Então, ecossistemas brasileiros. Ecossistemas brasileiros, nós temos aqui a floresta amazônica. Importante, quando a gente fala floresta amazônica, a gente pensa que a floresta amazônica é toda do Brasil, né? Então, 60% está no Brasil. Os outros 40% estão nos países que fazem fronteira ali com o Brasil, na região da Amazônia, beleza? Temperatura quente e úmido, extremamente quente e úmido, tá? É uma mata fechada e é a maior floresta tropical do mundo, tá? Tendo uma grande biodiversidade ali, tanto na fauna quanto na flora, beleza? Vamos continuar no ecossistema, estamos indo para outra lousa, segura um pouquinho aí, galera. Vamos lá, galerinha, continuando então nos ecossistemas brasileiros. Então nós falamos da floresta amazônica, né? Agora Mata Atlântica. Então é o litoral brasileiro, ele margeia todo o litoral brasileiro, tal. É uma mata fechada, com grande biodiversidade. E nós só temos 7% dessa mata, boa parte dessa mata já foi devastada já devido à exploração do homem. É importante, a característica dessa mata
é que ela tem bastante plantas epífitas, que são aquelas plantas que ficam sobre outras árvores, né? Nessa simbiose, numa relação de inquilinismo, onde as plantas elas usam, essas epífitas usam as plantas maiores como um apoio, né? É como se fossem inquilinas mesmo. Daí o termo inquilinismo que nós já vimos já nas relações ecológicas. É uma mata fechada, tá? Escura, onde que essas plantas são folhas verdes escuras, né? Para captar o máximo possível de luz e fazerem aí a fotossíntese. É uma mata fechada, muito úmida, e nós vamos ter aí bastante briófitas, né? Que são os musgos, e pteridófitas, que são as samambaias. É bastante característico na Mata Atlântica. O cerrado, 25% do nosso território, tá? Ele fica ali na região do centro-oeste, né? Região ali Tocantins, Goiás, parte de Minas, sendo que é quente e seco, muito seco, tá? Tem chuvas irregulares. Na verdade, não são chuvas irregulares igual na Caatinga, por exemplo. Tem a época de chuva, só que o maior período é um período mais seco, tá bom? Os arbustos, eles são retorcidos com folhas coriáceas, essa vegetação onde os galhos são todos tortinhos, né? É uma vegetação baixa, e essa folha coriácea para evitar ao máximo a perda de água para encarar aí as épocas de seca. Tem muitas gramíneas, tá? E é utilizada aí como pastagens para criação bovina no cerrado, tá? Pampas é muito similar ao cerrado, só que fica na região sul, tem bastante gramíneas, tem menos árvores, tá? É uma pastagem plana para a criação de bovinos também. Por ser uma pastagem plana, o gado ele evita ficar subindo e descendo, então ele fica caminhando numa planície, fazendo com que ele forme menos músculo, tendo uma carne mais macia. Aí, quando a gente vai lá para o sul, vai para uma churrascaria, vocês vão ver a diferença da carne que é consumida lá, da nossa carne aqui. Logicamente que tem carne que nós trazemos de lá, né, no mercado aqui do estado de São Paulo. Vocês podem perceber que é uma carne mais mole e mais cara, consequentemente. Beleza? Bom, nós temos a Caatinga. A Caatinga é o nosso deserto brasileiro, fica na região do Nordeste, né? Característico, muitas cactáceas, seco e quente, com chuva irregular. Então, nós encaramos aí na Caatinga períodos longos de seca, né? Que é o nosso deserto brasileiro. Tudo bem? Temos também o Pantanal. Pantanal, região mato-grossense. 2/3 do Pantanal ele está alagado, né? Na época das chuvas. Importante, maior biodiversidade de aves do mundo, tá? É legal que o Pantanal ele é bastante complexo, tá? Então tem vários ecossistemas ali no Pantanal favorecendo essa biodiversidade, que são os campos, cerrados, florestas e caatinga. Então tem uma mistura aí, uma vegetação bastante heterogênea. Diferente de quando você está no centro-oeste, dando uma volta ali por Goiás, você vai ver muito característico o cerrado. E conforme você muda do cerrado para a Mata Atlântica, você muda para o Pantanal, você muda para a Caatinga, você percebe essa diferença. Agora, quando você está circulando dentro do Pantanal, você consegue enxergar essa diferença de ecossistema bastante interessante. Bom, tem a Mata dos Cocais. Mata dos Cocais fica na região do Nordeste, é a transição entre a floresta amazônica e a Caatinga, beleza? Essas matas dos cocais onde tem os coqueiros, como o nome já diz, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Fechamos então a nossa aula aí de ecossistemas brasileiros e agora nós vamos para a nossa aula de protozoários, beleza? Já estou voltando, galera.